gente vai falar agora com a advogada e vice-presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Goiás, Fabiana Chiarelotto. Ela explica se o suporte de celular para o carro é permitido por lei ou o motorista pode ser multado. O que diz a legislação a propósito desse tema que gerou muita discussão durante a programação de hoje na Rádio Bandeirantes. Em especial aquele motorista de aplicativo que precisa manusear o celular, com o celular no suporte, ali normalmente no para-brisa do veículo. E aí o delegado Valdir, presidente do Detran, conversou com a nossa equipe hoje e disse que a legislação fala que o motorista que for flagrado manuseando o celular deve ser multado. Tem até um trecho da fala dele, a gente vai colocar. Antes, queria cumprimentar a doutora Fabiana pela gentileza de conversar com a Rádio Bandeirantes. Doutora, boa noite para a senhora, bem-vinda à Rádio Bandeirantes Goiânia. Boa noite, Tiago, boa noite a todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Será um prazer participar com vocês desse episódio. Muito bem, obrigado, doutora. A gente vai colocar um trecho da fala do delegado Valdir e, na sequência, eu faço a pergunta para a doutora Fabiana. Vamos ouvi-lo. Qualquer manuseio do celular enquanto ele estiver conduzindo o veículo constitui-se infração, exceto se ele estiver com o veículo parado. O motorista de Uber que quer aceitar uma corrida ou rejeitar, pare o veículo, tá? Pare o veículo e faça corretamente, para não ser autuado. O ideal, o adequado é você estacionar o veículo. Nessa circunstância também é possível autuação pela Polícia Militar ou por agentes de mobilidade. Doutora, tá certo o delegado Valdir, presidente do Detran, sobre esse manuseio do celular, em especial pelos motoristas de aplicativo, doutora? O que fala a legislação, hein? Ele está completamente certo. O uso do suporte, ele foi criado justamente por causa do artigo 252, né, inciso 5, que falava sobre o uso de fones de ouvidos, dispositivos ou celulares. Só que, para que ele é permitido a instalação, né, desde que ele seja colocado fixo no para-brisa, né, ou no painel dianteiro do veículo, né, ele pode estar ali. Só que não existe um regramento específico sobre essa questão do dispositivo, mas o parágrafo único do artigo 252, ele fala se o motorista será multado numa infração gravíssima se estiver manuseando. Então, como o delegado Valdir falou, e eu ratifico, para que ele não seja autuado, o veículo tem que estar parado e com o motor desligado. Senão ele está incorrendo numa infração de trânsito, sim. Porque, assim, muitas vezes ainda tem outras questões. Isso aí nós estamos falando do artigo 252. Mas, às vezes, se ele estiver prestando atenção, certas vezes, se o agente de trânsito que tem fé pública entender que a conduta dele está atrapalhando a direção, a segurança do veículo, ele também será notificado pelo 169, que é uma infração leve, mas é uma infração de trânsito também. Doutora, ainda que o motorista esteja com uma mão no volante, a outra no aparelho, ainda assim caracteriza uma infração de trânsito? Exatamente, só não pode dirigir com uma única mão quando você for passar a marcha, né? Fora disso, você tem que estar com as duas mãos no volante. Para manusear, por exemplo, você tem que ir lá botar no GPS a localização ou atender um chamado, ele vai ter que estacionar no lugar permitido e desligar ainda, porque se tiver com o motor ligado, ele também cometerá uma infração de trânsito. Então, a gente percebe um número muito expressivo de infrações, doutora. E isso não só em Goiânia, mas Brasil afora, porque... no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E, doutora, as empresas e o poder público, claro, também, que acaba permitindo a entrada dessas empresas de
de aplicativo, o poder público não pensou nessa circunstância, né, doutora? Porque foi liberando uma coisa óbvia que esses profissionais vão trabalhar e vão cometer essa infração e não pensaram nisso, né? Exatamente. Mas, assim, de início, pensa-se na questão financeira, né? O que vai arcar com isso, o que vai... Depois que advém aí, talvez, uma mobilização maior pelos órgãos públicos para poder dar uma regularizada nessa situação, né? De autorizar ou não a atividade, né? Claro. Doutora, para flexibilizar para o motorista, em especial esses motoristas, a legislação deveria partir de quem? Pode ser pelo município, pelo estado, ou compete apenas à União a modificar, em especial, esse trecho da legislação, liberando, portanto, ou flexibilizando, como queira, a situação dos motoristas? Podem ser feitos movimentos até pelos próprios motoristas, só que para a alteração do código tem que ser de âmbito da União, porque é uma legislação federal, né? Tá certo. Então tem que partir da União essa mudança. Ou seja, o motorista que estiver manuseando o celular com o carro funcionando para receber, para atender uma corrida, para cancelar uma corrida ou para trocar uma mensagem no trabalho dele, está cometendo uma infração de trânsito, né, doutora? Para a gente entender. Cometendo uma infração de trânsito, exatamente. E só cabe à União fazer a alteração do Código de Trânsito, né? Porque o Código de Trânsito é uma lei federal. Então, o delegado estava sendo muito criticado aqui, doutora, pelos ouvintes, não cometeu nenhuma bobagem, ele falou o que diz a lei, né, doutora? Não, ele falou amparado pela legalidade, com certeza. E assim, e esclarecendo também, né, para o usuário, que até, assim, prevenindo, né, porque uma das maiores infrações que a gente tem hoje, né, são as infrações com o uso do celular. Claro. Teve até recentemente uma entrevista, uma reportagem falando sobre isso. Exatamente. E a gente até que falou, foi a pauta de hoje com o delegado Valdir, presidente do Detran, que são 10 infrações em 1 hora cometidas. E 10 infrações em 1 hora, exatamente. Aqui na capital. Doutora, então... porque, assim, olhando no âmbito da questão da segurança do trânsito, Thiago, o celular hoje é o 3º causador de acidente de trânsito no Brasil. Então, assim, de mortes no trânsito é o uso do celular.